Segunda-feira, 2 de agosto. Veja o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Bom dia! Rebeca Andrade fica em quinto lugar na final do solo e fecha Olimpíadas com 2 medalhas. Arthur Zanetti fica sem medalha nas argolas. A volta às aulas presenciais pelo país e os alertas dos especialistas. O frio intenso dá trégua depois da semana gelada. A expectativa para o retorno dos trabalhos da CPI da Covid, que retoma sessões nesta semana. As oportunidades abertas nos concursos públicos pelo país. E a entrevista de Marisa Monte falando sobre Portas, seu álbum solo lançado depois de 10 anos. Depois de fazer história com o ouro no salto na ginástica, Rebeca Andrade ficou na quinta posição na final do solo com o seu baile de favela. A brasileira encerra as Olimpíadas de Tóquio também com a prata no individual geral. No masculino, Arthur Zanetti ficou sem medalha na final das argolas. O brasileiro, que conquistou ouro em Londres 2012 e prata na Rio 2016, errou a saída e ficou apenas em 8º lugar. Na vela, Martine Grael e Kaena Kunze, da classe 49R, vão disputar a final na terça-feira, 3, no Japão em horário ainda indefinido. A regata foi adiada nesta segunda-feira por falta de vento. As brasileiras são as atuais campeãs olímpicas. A seleção feminina de vôlei defende o 100% de aproveitamento, às 9h30, contra a Quênia. Considerando que as quenianas são lanterna do grupo, a partida vai servir mesmo para o Brasil confirmar a liderança e como preparação para a próxima fase. No começo da madrugada, Isaquias Queiroz e Jaqui Godiman venceram a bateria das quartas do C2.000 metros da canoagem e foram para a semifinal. No vôlei de praia, Bruno Schmidt e Evandro perderam para a dupla da Letônia e deram adeus. E no handebol feminino, o Brasil perdeu para a França e foi eliminado. Primeiro protesto. A norte-americana Raven Saunders protagonizou a primeira manifestação durante as premiações dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Prata no arremesso de peso feminino, ela ergueu os braços e cruzou os punhos sobre a cabeça ao subir no pódio. Segundo Raven, conhecida como mulher uki e lésbica, o gesto foi em prol dos oprimidos, que lidam com fardos muito maiores dentro e fora do esporte. O COI, que vetou esse tipo de manifestação antes de começar as competições, ainda não se pronunciou. A volta às aulas das redes pública e privada, e do ensino superior, podem acontecer no modo presencial a partir da segunda-feira, 2, em algumas cidades. Para evitar que a transmissão do coronavírus aumente com o reinício das aulas, o G1 conversou com especialistas para entender quais os cuidados necessários para um retorno seguro. A ventilação dos ambientes, assim como o uso de máscaras adequadas e o distanciamento devem ser os principais fatores de atenção dos pais e responsáveis. Apesar dos avanços da vacinação no país, a imunização em menores de 18 anos de idade ainda não começou. Flexibilizações em São Paulo. Também nesta segunda-feira, o rodízio de veículos de passeio e caminhões na cidade de São Paulo voltará a ter o horário tradicional, das 7 horas às 10 horas e das 17 horas às 20 horas de segunda a sexta-feira. Nesta segunda, não circulam veículos com placas de final 1 e 2. A mudança acompanha o fim do toque de restrição no estado, suspenso em 1º de agosto, e que reduz a circulação nas ruas das 23 horas às 5 horas. Comércio. Neste domingo, o comércio do estado de São Paulo começou a operar no horário ampliado de atendimento anunciado pelo governo paulista, funcionando até a meia-noite e com a capacidade de ocupação dos estabelecimentos em 80%. Antes da flexibilização deste domingo, o horário limite era até 23 horas, e a capacidade máxima de atendimento do público era de 60%. Depois de uma semana marcada pelo frio, a primeira segunda-feira de agosto deve amanhecer com temperaturas um pouco mais amenas em quase todo o país. A massa de ar polar, que estava no Brasil, começa a perder força, principalmente no norte e no centro-oeste. Em Cuiabá, por exemplo, as tardes já ficam quentes durante a semana, devendo se aproximar dos 36 ordinal masculino C. No sudeste, a semana será menos gelada, apesar de madrugadas e noites ainda frias, com temperaturas na casa dos 10 ordinal masculino C. Em São Paulo.
No Nordeste, a previsão para a semana é de chuvas, nebulosidade e um refresco no calor, causado pelo excesso de nuvens. Na região sul, o frio também deve dar uma folga, inclusive nas madrugadas, com mínimas perto dos 8 ordinal masculino ser bem menos gelado do que a última semana. O Brasil registrou 449 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando neste domingo, 1º, 556.886 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 984, a mais baixa desde 20 de janeiro, 983. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 20% e aponta tendência de queda. Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1.000, o que não acontecia desde 20 de janeiro. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel de mortes acima de 2.000. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril. Apenas um estado apresenta tendência de alta nas mortes: Rio de Janeiro. Revelações trazidas na fase anterior pela CPI da Covid no Senado, que foi de abril a julho, trouxeram à tona suspeitas de irregularidade e corrupção nas negociações por vacinas, mas ainda há uma série de pontos a serem esclarecidos. Em paralelo, o presidente Jair Bolsonaro age para tentar blindar seu governo. A partir desta semana, a CPI volta com seus trabalhos, para ouvir intermediários que negociaram vacinas, e vai se aprofundar nas seguintes linhas de investigação. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, PSD Amazonas, disse em entrevista à Globo News neste domingo, 1º, que estão previstos os seguintes depoimentos. A Caixa libera nesta segunda-feira, 2, os saques e transferências da 4ª parcela do auxílio emergencial aos beneficiários, que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em janeiro, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 17 de julho. O pagamento da 4ª parcela do auxílio terminou em 30 de julho tanto para esse público quanto para quem faz parte do Bolsa Família. Os pagamentos das próximas 3 parcelas, no entanto, ainda não tiveram as datas definidas. A prorrogação do benefício até outubro deste ano foi aprovada no início de julho. Todo mundo sabia que ia acontecer. E aconteceu, diz o diretor Cacá Dieg sobre a crônica de negligência e asfixia de recursos, que culminou no incêndio do galpão da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, em São Paulo. Os documentos armazenados ali, cerca de 1 milhão, não dizem respeito apenas ao trabalho de artistas de renome, lembra Cacá, integrante da Academia Brasileira de Letras. São décadas e décadas de produção audiovisual, muitas vezes de anônimos, a contar a história do país. Ouça a conversa dele com a Renata Luprete. Pelo menos 160 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira, 2, e reúnem 30.757 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 30.404,02 na Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Veja a lista completa dos concursos clicando aqui. O tradicional doce de queijo com goiabada chegou ao Brasil na época dos engenhos. Hoje o famoso Romeu e Julieta já faz parte de bolos, tortas, brigadeiro e quantas sobremesas a criatividade brasileira deixar. O nome da combinação faz referência à famosa obra do escritor inglês William Shakespeare. Mas o apelidou, pegou apenas na década de 60, muito depois da invenção. Na ocasião, uma campanha publicitária de uma marca de goiabada apresentava o Cebolinha e a Mônica, do gibi Turma da Mônica, como Romeu e Julieta. A partir daí, o nome pegou, conta a pesquisadora de história da alimentação e autora de livros sobre o tema, e do blog Garfadas Online, Ana Marques Pereira. Na receita, Romeu é o queijo, e a Julieta a goiabada. Abre aspas. Em um momento de negação, de negacionismo, eu quis fazer o de fecha aspas. Afirmacionismo. Abre aspas.
O que a gente não quer, a gente já sabe. E o que a gente quer, fecha aspas. Essa é a pergunta que guia o primeiro álbum solo de inéditas de Marisa Monte em 10 anos, abre aspas. Portas, fecha aspas. A cantora contou como manteve de forma híbrida, na era do Zoom, sua conexão com parceiros como Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes, Nando Reis, Marcelo Camelo e outros. Ela também falou de posicionamento político e protestou contra sua fama de reclusa. Ouça abaixo no podcast G1 Ouviu. O documentário Encarcerados ganha seu primeiro trailer nesta segunda-feira, 2. Dirigido por Claudia Calabi, Fernando Grustein Andrade e Pedro Bial, o filme é inspirado na série de livros de Drauzio Varela. Filmado em 8 penitenciárias de São Paulo antes do início da pandemia, Encarcerados revela a vida dos carcereiros. Exibido na Mostra Internacional de Cinema, em São Paulo, e no Festival do Rio, o filme tem previsão de estreia para o dia 26 de agosto. O Flamengo venceu com facilidade o Corinthians, em São Paulo. Em Minas, o Atlético Minas Gerais bateu o Atlético Paraná e se manteve na cola do líder Palmeiras. O domingo teve ainda a vitória do Ceará sobre o Fortaleza no Clássico Cearense, o Santos vencendo a Chapecoense e o Sport derrotando o Bahia. Veja a classificação completa clicando aqui e abaixo os gols do Fantástico. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.